Que a paz do Senhor repouse sobre sua vida. Com reverência, temor e plena expectativa no Espírito Santo, iniciamos hoje uma nova jornada pelas Escrituras Sagradas, adentrando as visões impressionantes do profeta Ezequiel. Este livro, profundamente simbólico e cheio da glória de Deus, começa com uma manifestação grandiosa e indescritível da presença divina, uma revelação que marcou o início do ministério profético de Ezequiel em meio ao exílio na Babilônia. Ao nos aproximarmos desta narrativa, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para enxergarmos não apenas o que Ezequiel viu, mas o que o Senhor ainda deseja revelar ao seu povo nos dias de hoje. O texto se inicia com uma nota histórica precisa e sagrada. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriu o céu, e vi visões de Deus. A Bíblia nos mostra que Ezequiel não estava em Jerusalém, nem no templo, nem em algum lugar considerado sagrado aos olhos do povo. Ele estava entre os cativos, judeus exilados pela Babilônia, à margem de um rio estrangeiro, num ambiente de tristeza, dor e desolação. Mas foi ali, naquele lugar improvável, que os céus se abriram. Isso nos ensina algo profundo. Deus não está preso a localizações geográficas, nem limitado por circunstâncias humanas. O Senhor pode manifestar a sua glória mesmo no exílio, mesmo na dor, mesmo naquilo que o mundo chama de derrota. O céu não se fecha para quem está cativo, quando o coração está sensível à voz de Deus. Ezequiel estava entre os que haviam perdido tudo: casa, cidade, liberdade, mas ele não havia perdido a fé, nem a capacidade de ouvir e ver o Senhor. O versículo seguinte nos dá mais precisão. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Aqui somos informados de que Ezequiel era sacerdote por linhagem, filho de Buzi. Mas naquela terra distante não havia templo para servir. O sacerdócio que lhe fora conferido pela genealogia estava aparentemente em suspenso. Mas Deus não desperdiça vocações. Ele transforma sacerdotes em profetas. Ele unge no exílio. Ele chama mesmo em meio à perda. Ele envia quando todos pensam que tudo terminou. A mão do Senhor veio sobre Ezequiel. Essa expressão, ao longo do livro, será repetida diversas vezes. Ela representa o poder de Deus, que toma o homem comum e o transporta à dimensão espiritual, onde visões, revelações e direções são dadas. Ezequiel não apenas teve uma visão, ele foi envolvido por ela, tomado por ela, conduzido pela mão do Senhor. Não é algo que se busca por vontade própria. É Deus quem escolhe a quem revelar, como e quando revelar. E quando ele toca, tudo muda. No versículo 4, começa uma das descrições mais misteriosas e impactantes de toda a Bíblia. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se e um resplendor ao redor. E no meio disto, uma coisa como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. A visão se inicia com um movimento poderoso: vento, nuvem, fogo, resplendor. É a manifestação da presença divina em sua forma majestosa e inacessível. O profeta não vê ainda a forma de Deus, mas sente e descreve a aproximação da glória. A vinda do Senhor é precedida por sinais. O vento fala de agitação, de mudança repentina, a nuvem da presença que encobre e ao mesmo tempo protege. O fogo da santidade que consome toda impureza. O resplendor da glória que não pode ser contemplada diretamente. Tudo isso prepara o coração de Ezequiel para o que virá a seguir.
a revelação de algo que não pode ser explicado com palavras humanas, mas apenas comparado com aquilo que seus olhos já conheciam. É importante notar que Deus não se revela como os homens esperam. Ele não aparece com aparência comum, nem com forma compreensível. O que Ezequiel vê a partir daqui é simbólico, profundo, carregado de significados espirituais. A linguagem do profeta é de comparação, como, semelhante a, aparência de. Isso nos mostra que as coisas celestiais não podem ser plenamente descritas com vocabulário terreno. A linguagem de Ezequiel é a linguagem do assombro reverente. Ele está diante de algo que ultrapassa sua compreensão, mas não sua fé. Se hoje o seu coração estiver sensível, mesmo no meio de tempos difíceis, mesmo em cativeiro, Deus ainda pode abrir os céus e te mostrar que Ele reina. A visão do trono não depende da sua geografia, mas da sua disposição em permanecer atento à voz do Senhor. Foi no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, que Deus levantou um profeta com uma mensagem eterna. A continuação da visão de Ezequiel nos leva a uma experiência ainda mais extraordinária. A glória de Deus começa a se manifestar com detalhes que fogem à lógica natural. E o profeta, tomado pelo Espírito do Senhor, busca palavras para transmitir o que viu. A narrativa não é apenas visual, é espiritual. Ezequiel está diante de algo que transforma sua percepção do céu, da terra e da própria missão como servo de Deus. O versículo 5 nos apresenta os primeiros seres que surgem da nuvem e do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. São seres celestiais que aparecem como centrais nesta visão. Eles não são identificados pelo nome neste primeiro momento, mas mais adiante os reconheceremos como querubins, anjos de elevada ordem que servem junto ao trono de Deus. Esses seres possuíam semelhança de homem, o que nos fala de racionalidade, propósito, vontade, ao contrário de forças cegas da natureza. Não eram forças impessoais, mas agentes espirituais. No entanto, sua aparência era profundamente diferente de qualquer criatura terrena. O versículo 6 afirma: e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. O número 4 indica abrangência universal, totalidade, os 4 cantos da terra, os 4 ventos, os 4 pontos cardeais. A diversidade dos rostos é algo profundamente simbólico. Mais à frente no capítulo, veremos que esses rostos eram de homem, leão, boi e águia. Cada um desses aspectos reflete uma faceta do caráter e da criação de Deus. O rosto de homem aponta para a inteligência e autoridade dada ao ser humano. O leão representa a majestade e força. O boi, o serviço e a resistência. A águia, a visão espiritual e a elevação. Esses rostos juntos revelam que Deus governa sobre todas as dimensões da vida: a razão, o poder, o trabalho e a transcendência. Esses seres tinham 4 asas. Com 2, cobriam os corpos, símbolo de reverência e humildade diante da glória, e com 2 voavam, símbolo de prontidão, liberdade e ação imediata sob a ordem divina. O versículo 7 nos diz que seus pés eram pés direitos, e a planta dos seus pés como a planta do pé de bezerro, e luzentes como o brilho de bronze polido. Os pés retos indicam retidão de caminho, não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. A planta como de bezerro fala de força e firmeza no andar, enquanto o brilho do bronze polido representa a pureza, a resistência e o juízo. Tudo nesses seres revela uma glória que transcende o mundo físico. No versículo 8, o profeta nota: e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos 4 tinham seus rostos e suas asas. As mãos de homem indicam capacidade de agir com propósito.
Não são meros símbolos, são instrumentos da vontade divina. Mesmo no meio do sobrenatural, a intencionalidade. As mãos representam que esses seres não estão ali apenas para contemplar, mas para cumprir ordens, realizar obras, tocar a criação conforme o comando do Altíssimo. No versículo 9, lemos: uniram-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante do seu rosto. Aqui, aprendemos que esses seres viventes agiam em perfeita harmonia. Nenhum deles se desviava ou se movia de forma independente. Todos estavam em unidade, obedecendo a um mesmo ritmo, um mesmo comando. Isso nos fala da ordem celestial. No céu, não há confusão nem competição. Há harmonia, submissão e propósito. Cada movimento é coordenado, cada ação é direcionada. Quando Ezequiel observa isso, ele não está apenas descrevendo criaturas diferentes. Ele está recebendo uma revelação de como funciona o reino de Deus. Em contraste com o caos e a desordem do exílio babilônico em que ele vive, a visão mostra que, acima de tudo, o trono de Deus permanece firme e há ordem em seu governo. Mesmo quando tudo parece fora de controle na terra, há ordem no céu. O Senhor ainda reina, ainda comanda, ainda guia. No versículo 10, o profeta descreve os rostos dos seres viventes, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E do lado direito, todos quatro tinham rosto de leão, e do lado esquerdo, todos quatro tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, todos os quatro. A ordem desses rostos é significativa. O rosto humano aparece primeiro, pois a revelação está sendo dada ao homem. O leão representa o poder do rei. O boi aponta para o servo sofredor e fiel. E a águia para o espírito elevado, a revelação que vem do alto. Esses rostos também têm correspondência com os 4 evangelhos. Mateus mostra Jesus como rei, leão, Marcos como servo, boi, Lucas como filho do homem, homem, e João como filho de Deus exaltado, águia. A visão de Ezequiel antecipa a manifestação do Verbo encarnado, Jesus Cristo, que é o perfeito cumprimento da glória de Deus revelada ao homem. Ezequiel está sendo introduzido ao trono de Deus, mas não por meio de uma escada ou templo terreno. Ele está vendo a realidade espiritual por trás do véu. Está testemunhando que mesmo em meio ao exílio, há um Deus soberano, glorioso, que se move com perfeição e autoridade. O profeta não está apenas tendo uma visão, está sendo transformado por ela. Esta revelação nos desafia hoje a confiar que mesmo quando tudo parece confuso ao nosso redor, existe ordem no trono de Deus. Quando não compreendemos os movimentos do céu, precisamos lembrar que há harmonia nas ações do Senhor. E como seres viventes, devemos aprender a andar firmemente, sem desviar, mantendo os olhos voltados para o Senhor, prontos para obedecer com reverência e fidelidade. Ao prosseguir com o relato da visão, Ezequiel nos conduz ainda mais profundamente à majestade do que lhe foi revelado. As descrições não seguem uma estrutura lógica humana, pois a glória de Deus não cabe em esquemas terrenos. Cada detalhe que ele menciona carrega um significado espiritual, que revela aspectos do caráter divino, da criação e do propósito celestial. No versículo 11, ele afirma: assim eram os seus rostos, as suas asas estavam estendidas para cima. Cada qual tinha 2 asas que se tocavam e 2 que cobriam os corpos. Há aqui um simbolismo duplo: reverência e ação. As asas que se tocam expressam unidade, comunhão perfeita. As que cobrem o corpo representam humildade e reconhecimento da santidade de Deus. Os seres viventes não expõem sua forma diante da glória. Eles se velam em respeito. Mesmo sendo celestiais, eles se curvam em adoração. Esse gesto nos ensina que quanto mais perto estivermos da presença de Deus,
mais conscientes nos tornamos da nossa limitação e da sua perfeição. O versículo 12 destaca uma característica impressionante. E cada qual andava para diante do seu rosto. Para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Eles não olhavam para os lados, nem se voltavam atrás. Não havia hesitação, nem dúvida, nem desorientação. Iam onde o Espírito os guiava. Isso fala de uma vida plenamente guiada pelo Espírito de Deus. Uma vida que não precisa de atalhos, porque tem direção. É assim que somos chamados a andar, não por vista, nem por opinião, mas pela condução do Espírito Santo. Na sequência, Ezequiel descreve o aspecto visual desses seres e do ambiente ao redor deles. E o aspecto dos seres viventes era como de brasas de fogo acesas, como aspecto de tochas. O fogo corria por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. É impossível ignorar o simbolismo do fogo. Na Bíblia, o fogo representa a presença santa de Deus, que purifica, consome e ilumina. Os seres celestiais não apenas estão diante do fogo, eles estão revestidos dele. Isso nos mostra que a presença de Deus transforma completamente aqueles que dele se aproximam. Não há espaço para frieza, para indiferença ou neutralidade, onde o fogo do Senhor arde. E então, no versículo 14, Ezequiel diz algo que enche o espírito de temor. E os seres viventes corriam e tornavam-se a semelhança de um relâmpago. Isso transmite velocidade, prontidão e obediência instantânea. Não há demora, não há resistência. A vontade de Deus é executada com rapidez. Isso nos desafia a refletir sobre como temos respondido à voz do Senhor. Somos lentos para obedecer, hesitamos quando Ele nos chama. Os seres viventes são exemplo de prontidão espiritual, atentos, rendidos, sem resistência. Nos versículos seguintes, a visão se expande para incluir estruturas ao lado dos seres viventes. E vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, com os seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Essa descrição tem gerado espanto e curiosidade ao longo da história. A roda dentro da roda simboliza movimentos complexos e coordenados, algo que vai além da lógica humana. Representa a soberania de Deus sobre o tempo, o espaço, os povos, os caminhos. Nada está fora do controle dele. Ele é o Deus que se move em todas as direções e que governa sobre tudo. As rodas, segundo o texto, andavam para onde o Espírito queria e não se viravam quando andavam. Isso enfatiza novamente a obediência irrestrita à direção do Espírito. As rodas também tinham olhos ao redor, cheias de olhos ao redor, o que significa vigilância, conhecimento pleno, discernimento. Deus não é pego de surpresa, nada lhe escapa, nada está oculto aos seus olhos. A criação está sob constante vigilância do Criador. Ao lermos sobre essas rodas, podemos entender que, mesmo aquilo que parece misterioso ou incompreensível, como as estruturas celestes descritas, servem a um propósito: revelar que há ordem no trono de Deus. As rodas estão conectadas aos seres viventes e todos se movem conforme a vontade divina. Essa visão nos assegura que o caos aparente deste mundo não é o fim da história. Deus reina sobre o caos. Há rodas girando com propósito, mesmo quando nossos olhos não conseguem ver o plano completo. O profeta continua dizendo que o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Isso mostra que há unidade entre o que é celestial e o que se move na terra. Os movimentos da terra, por mais misteriosos que sejam, são resultado da ação espiritual que parte do trono. Nada é aleatório,
Nenhum movimento escapa à vontade de Deus. E isso deve gerar em nós reverência, confiança e rendição. Ezequiel está presenciando uma cena que mostra o céu em movimento e o trono de Deus em ação. Nada está parado, nada está inerte. A glória do Senhor não é estática. Ela avança, envolve, direciona. O Senhor que Ezequiel vê é um Deus vivo, que governa sobre tudo com majestade e poder. Essa visão nos convida a tirar os olhos das circunstâncias e a fixar os olhos no céu. Mesmo no exílio, mesmo em tempos de desolação, há um trono acima de tudo. A vida cristã não pode ser conduzida com base em impressões naturais. É necessário ver o que Ezequiel viu com os olhos do Espírito. Quando o céu se abre diante de nós, toda idolatria perde o sentido, toda dúvida se cala, toda insegurança cede lugar à fé. E quando o Espírito do Senhor nos guia, aprendemos a andar com firmeza, com prontidão, com olhos abertos e pés firmes. Essa é a vida que glorifica a Deus, uma vida alinhada ao trono. Ao nos aprofundarmos ainda mais na grandiosa visão de Ezequiel, somos levados à parte mais sublime de sua experiência profética, a contemplação do firmamento e da glória sobre os seres viventes. O profeta não está apenas diante de criaturas angelicais e estruturas celestiais. Ele está diante do trono de Deus, e isso muda tudo. Cada detalhe é sagrado. Cada símbolo carrega uma revelação do reino eterno, cujo rei reina com santidade absoluta. No versículo 22 lemos: "E por cima das cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, como cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças." O firmamento aparece aqui como uma plataforma brilhante, semelhante ao cristal, símbolo de pureza, majestade e separação. Ele não é opaco, nem turvo, mas claro e resplandecente. Isso indica que o céu, como dimensão de governo divino, está acima de todas as realidades espirituais e materiais. Os seres viventes servem abaixo dele, mas acima deles está a base do trono. É a soberania celestial estruturada com perfeição. O firmamento terrível, como Ezequiel descreve, não é no sentido de maldade, mas no sentido de provocar temor reverente. É impossível estar diante do sagrado e permanecer indiferente. O céu, quando se abre, transforma o coração. A glória de Deus não se contempla de maneira casual. Ela exige quebrantamento, humildade e rendição. O versículo 24 afirma: "E ouvindo eu o ruído das suas asas, quando andavam, era como o ruído de muitas águas, como a voz do Todo-Poderoso, como o ruído de tumulto, como o ruído de um exército." A linguagem sonora aqui nos transporta para uma experiência avassaladora. O som das asas dos seres viventes é comparado ao som de muitas águas, expressão usada também para descrever a voz do próprio Deus em outras partes das Escrituras, como no livro de Apocalipse. É a imagem de um poder avassalador, de um domínio absoluto que não pode ser contido nem ignorado. Esse som, como de um exército, revela que há ordem, força e mobilização nas coisas celestiais. Os céus não estão em silêncio. Eles estão em movimento, em vigilância, em plena atividade. Mesmo quando o mundo se cala, mesmo quando parece que Deus está distante, há um som no céu, o som da preparação, da ordem divina, da manifestação que está por vir. Quando os seres viventes paravam, baixavam suas asas, demonstrando reverência e espera. Eles não agiam por si mesmos, nem seguiam vontades próprias. Sua ação era sempre em resposta ao comando divino. Isso nos ensina sobre o verdadeiro serviço espiritual. Não é ativismo desenfreado, mas obediência dirigida. Saber parar também é sinal de maturidade espiritual. Esperar em Deus, ouvir sua voz, respeitar seus tempos, tudo isso é parte do culto verdadeiro. No versículo 26, Ezequiel finalmente vê o trono.
e por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças havia uma semelhança de trono, como pedra de safira, e sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem sobre ele, por cima. Esta é uma das declarações mais impactantes das Escrituras. Há um trono e há alguém sentado sobre ele. O trono é descrito como de safira, uma pedra preciosa azul, que simboliza realeza, eternidade e fidelidade. O céu não está vazio. O universo não está sem direção. Acima de tudo, há um trono, e nele alguém que reina. Ezequiel vê como a semelhança de um homem sobre ele. Isso nos remete diretamente à figura do Messias. É a antecipação profética de Jesus Cristo, o Filho do homem, exaltado à destra do Pai. Aquele que governa todas as coisas não é uma força impessoal, mas uma pessoa gloriosa. O trono de Deus é habitado por um rei que se fez carne, que conhece a dor humana, que intercede pelos seus. No versículo 27, a descrição da glória que emana desse ser glorioso é arrebatadora. E vi como cor de âmbar, como aparência de fogo pelo interior dele em redor, desde os seus lombos para cima, e desde os seus lombos para baixo vi como que fogo resplandecente e um resplendor ao redor. Tudo que Ezequiel vê emana luz, fogo e glória. Não há sombras no trono, não há escuridão ao redor daquele que reina. Ele é fogo que purifica, luz que revela, glória que transforma. O versículo 28 finaliza com uma imagem consoladora e cheia de esperança. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. O arco-íris ao redor do trono nos remete à aliança de Deus com Noé, a promessa de misericórdia, de renovação, de fidelidade. Mesmo diante da santidade incandescente, há um lembrete de que esse trono é também um trono de graça. A glória do Senhor não vem apenas para julgar, mas para restaurar. Ele é Deus de justiça e de compaixão. Ezequiel, ao ver tudo isso, não reage com análise teológica nem com palavras bonitas. Ele faz o que todo coração temente faz diante da glória. E vendo isto cair sobre o meu rosto. Prostrar-se é a única resposta adequada à manifestação da glória de Deus. Toda altivez humana cai por terra. Toda justificativa pessoal se desfaz. Toda arrogância é consumida. Quando Deus se revela, o homem se cala e se dobra. Em seguida, Ezequiel ouve a voz de alguém que falava. Isso nos mostra que a visão não era o fim, era o início. Deus não revela a sua glória apenas para impressionar, mas para transformar e comissionar. O homem que caiu sobre o rosto será agora levantado pelo Espírito e enviado com uma palavra profética, porque todo verdadeiro encontro com a glória resulta em missão. Quem vê o trono não pode mais viver como antes. O primeiro capítulo de Ezequiel nos conduz por uma visão indescritível da glória de Deus. A linguagem do profeta é marcada por espanto, reverência e simbolismo, pois ele foi introduzido a uma realidade espiritual muito além da compreensão humana. Ele viu tronos, seres viventes, rodas cheias de olhos, fogo resplandecente e, finalmente, no alto de tudo, o trono da glória, com a aparência de um homem resplandecente como âmbar e fogo. E diante de tal revelação, ele caiu com o rosto em terra. Ele não discutiu, não teorizou, não tentou entender com lógica, apenas se prostrou. Esta é a resposta de um coração verdadeiramente rendido. O homem que contempla a glória do Senhor não permanece de pé com soberba, mas se curva com temor e humildade. A visão não foi dada para promover espetáculo, mas para despertar temor, fé e obediência. Foi assim com Ezequiel, e é assim conosco. Quando Deus nos permite vislumbres da sua majestade,
Não é para satisfazer nossa curiosidade, mas para nos alinhar ao seu propósito. A visão do trono deve moldar a nossa vida, nosso chamado, nosso ministério, nossa forma de ver o mundo. Ezequiel era um homem exilado, vivendo longe de sua terra, aparentemente sem função, um sacerdote sem templo. Mas Deus o visitou com glória, porque o templo verdadeiro é o coração quebrantado. E ali, junto ao rio Quebar, nasceu um profeta. Este capítulo nos ensina que a glória de Deus não está limitada a lugares sagrados ou momentos religiosos. Ela pode invadir exílios, cativeiros, desertos, noites escuras, e quando ela vem, ela transforma. O Senhor se revela a quem Ele quiser, onde Ele quiser, como Ele quiser, mas sempre com um objetivo: nos despertar para o eterno. Ezequiel viu rodas que se moviam em todas as direções, sem se desviarem. Isso é um lembrete de que o governo de Deus é total. Mesmo quando o mundo parece sem rumo, há um trono acima de tudo. O caos nunca supera a ordem do céu. As rodas de Deus giram com propósito. Os olhos de Deus estão em toda parte. Nada está fora de seu controle. Nenhuma lágrima, nenhum lamento, nenhuma injustiça, nenhum tempo de exílio escapa ao olhar do Eterno. Ao final da visão, a voz que fala com Ezequiel é a voz que chama, que envia, que comissiona. Deus não apenas se revela, Ele transforma e envia. Quem vê o trono não pode mais viver como se estivesse só. Quem contempla a glória não pode continuar no silêncio. Quem é tocado pela mão do Senhor, como Ezequiel, é levantado para proclamar. É isso que veremos nos capítulos seguintes. Mas antes de seguir, precisamos parar, refletir e responder. Ezequiel caiu com o rosto em terra. E você? Diante do que foi revelado neste capítulo, qual é a sua resposta? Você consegue reconhecer que há um trono acima de todas as coisas? Que há um rei que vê tudo, dirige tudo e está pronto para falar com você? Você está disposto a se prostrar, a obedecer, a ouvir? Senhor meu Deus Todo-Poderoso, hoje com temor e tremor, me coloco diante da Tua presença. Não com palavras vazias, nem com pressa, mas com um coração rendido. Assim como Ezequiel, eu reconheço que sou pequeno, limitado, imperfeito. Mas eu também reconheço que Tu és o Deus glorioso, santo, exaltado acima de tudo. O Teu trono está estabelecido nos céus e o Teu reino governa sobre todos. Obrigado por abrir os céus, mesmo em tempos de exílio. Obrigado por não dependeres de templos humanos para Te revelares. Obrigado porque mesmo em meio à dor, Tu continuas a falar. Perdoa-me, Senhor, por vezes em que fui cego à Tua glória, surdo à Tua voz e lento em Te obedecer. Purifica-me com Teu fogo, restaura minha sensibilidade espiritual. Ensina-me a andar como os seres viventes, sempre na direção que o Teu Espírito deseja, sem me desviar, sem hesitar. Reveste-me com Tua presença, que o resplendor da Tua glória me transforme de dentro para fora, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, um servo pronto a cumprir Teu chamado. Abre meus olhos para ver o Teu trono acima de tudo e dá-me um coração como o de Ezequiel, que se prostra, que escuta, que responde com fidelidade. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Homem glorificado, eu oro e Te agradeço. Amém. Se você ouviu esta mensagem e sente que Deus está falando com você, não endureça o coração. Talvez você esteja em um exílio pessoal, longe da fé, distante da presença de Deus, cercado por confusão ou dor. Mas saiba que os céus ainda podem se abrir. Deus ainda se revela. E Ele quer se revelar a você. Volte-se para Ele com sinceridade. Dobre o seu coração. Confesse sua frieza, sua rebeldia, sua indiferença e creia que há um trono acima de tudo, um trono de glória, um trono de justiça, um trono de graça.
Aquele que reina é o mesmo que veio ao mundo, morreu pelos seus pecados, ressuscitou e hoje vive para te salvar. Jesus Cristo é a glória de Deus manifesta ao homem. Receba-o, volte-se para ele, prostre-se como Ezequiel e comece hoje uma nova jornada com o Senhor.